da Ju. Neste bloco, veremos o que acontece dos 4 aos 5 anos de idade, quando os hormônios de crescimento inibem o sistema límbico, nome dado às estruturas cerebrais que gerenciam as emoções. Se dos 2 aos 4 anos de idade, na dita fase anal, a criança começa a controlar o seu mecanismo de excreção e também a organizar o modo como ela está no mundo, a partir do 4º ano, a atenção dela passa a ser atraída pelas sensações experimentadas em seus órgãos genitais. Chamamos esta fase de fase fálica. O nosso corpo vai mudar um pouquinho e a gente começa a prestar atenção nos nossos órgãos sexuais e aí começa a acontecer alguma coisa assim. A gente começa a mexer nos nossos órgãos sexuais, no pênis, na vagina, no ânus, não necessariamente nessa ordem, né? E a gente começa a prestar atenção nos órgãos sexuais da mamãe. Às vezes a mamãe toma banho junto com a filhinha quer mexer no seio da mamãe, na vagina da mãe, ou o papai, quando toma banho com o filhinho, começa a prestar atenção. Essa nova identidade começa a nascer aquilo que é a identidade da sexualidade, a sexualização do corpo que começa a ficar forte. Essa fase inaugura a percepção da identidade e da sexualidade. Ela começa a ser mulher que nem a mãe, ela sabe que ela... E o menino começa a ser homem que nem o pai. Então, começa a haver uma aproximação dela com a mãe, ou dele com o pai, uma aproximação tímida, mas uma coisa assim, meio de imitação fálica por causa dessa sexualização. Mas não é a sexualização a coisa mais forte dessa fase, é a afetividade. É quando começa a percepção do triângulo familiar. Então, essa menininha agora percebe que a mãe é do pai, se tiver... Tem alguns casais que ainda ficam casados depois que os filhos nascem, então tem pai, mãe e filho. Então, lá na casa tem o pai e a mãe. E aí ela começa a perceber que o pai é da mãe, que a mãe é do pai, e ela precisa encontrar um lugar nos dois. É nesta fase da infância que Freud insere sua teoria do complexo de Édipo. Ao visualizar com mais clareza as ligações que unem sua mãe a seu pai, a criança começa a procurar o seu próprio lugar neste emaranhado de emoções e frustrações que esta nova situação lhe apresenta. Com o tempo, porém, ela aprende a lidar com essas frustrações e estabelece uma espécie de triângulo amoroso com seus pais. Surgem as primeiras perguntas sobre: mãe, como foi que eu nasci? Como foi que eu nasci? E ela não quer saber. Ela quer saber se ela é filha da mãe. Ela quer saber se ela pertence à mãe. É nessa hora que a gente conta como foi que ela nasceu. Você nasceu da minha barriga, você nasceu da minha xoxota, você, olha aqui a fotografia, olha seu pai desmaiando no parto. Ou você nasceu do meu coração e eu vou te contar uma história. A mamãe não podia ter filho na barriga. E é nessa hora que a gente conta as histórias que as crianças precisam ouvir, porque é nessa hora que a afetividade precisa dessa resposta. É por volta dos 6 anos que as amígdalas no sistema límbico começam a trabalhar com intensidade. Então, uma nova fase da infância se inaugura. É a latência, caracterizada pelo medo da perda. As amígdalas cerebrais trazem a ele uma história antiga humana, que é o medo da garra, o medo daquela mão que pega a gente de noite, o medo de ser tocado. Então, ele deita na cama e tem medo que debaixo da cama saia a mão que vai pegar no pé dele. Aí ele encolhe o pé, puxa a coberta, calor. Ele puxa a coberta, cobre a cabeça. Às vezes, ele se aventura a dizer: mãe! Aí a mãe volta para o quarto e fala: mãe, eu estou com sede. Aí a mãe traz um copo d'água, ele toma um pouquinho. E às vezes ele levanta para fazer xixi. Mãe, você espera eu voltar? Porque a garra, ele olha embaixo da cama, a garra não está lá, mas está em algum lugar a garra. A garra, aquela mão. Tem um filme de terror que tem a garra, né? E aí
ele volta a deitar e a mãe vai embora. Às vezes ele se atreve a chamar de novo, mãe, estou com medo. E ela fala, não tem nada aqui, tem um anjo da guarda. Aí ele olha para o quadro, tem um anjo da guarda com 2 garras. Assim. Este pavor é normal. Se ele não tiver esse pavor, ele vai na videolocadora buscar esse pavor. Lembre-se que o medo é a nossa defesa mais justa. O medo é o nosso mecanismo protetor. Esse medo nunca faz mal. Esse medo não gera depressão, não gera toque. A ausência desse medo gera a necessidade da gente fabricar um medo. Nessa fase, por causa das amígdalas cerebrais, o medo vai trazer a neurose normal da latência. Então, mãe, estou com medo. Você está com medo do quê, filho? Estou com medo do ET. Eu estou com medo do ladrão. Vem aqui comigo. Mas, filho, se tiver ladrão, eu também vou. Mas o ladrão é só meu, mãe. É só meu. Em 1960, Winnicott escreveu o caso de um menino de 7 anos que apresentava diversos comportamentos estranhos, entre eles um interesse fora do comum por cordões, objetos semelhantes como chicotes, ioiô e laços, mania de amarrar móveis e objetos uns aos outros. Investigando a história do menino, Winnicott descobriu que ele havia passado por várias situações de separação de sua mãe, desde os 3 anos. A obsessão por cordões pode ser associada a este trauma. O menino estava lidando com a angústia da separação, tentando negá-la, amarrando os objetos uns aos outros, como se amarrasse a mãe a ele. O que é o amor homossexual? É o amor que vai permitir que ele se identifique. O que esse menino vai conseguir com esse amor? Ele vai conseguir se aproximar com a figura que ele vai desejar ser. Se ele tiver uma família inteira, seu pai. Então, ele vai transferir esse amor homossexual para a figura que cuida dele. O pai torce para o Corinthians, ele começa a torcer pelo Corinthians também. Tá? Então vocês veem que ninguém escolhe um time porque quer, escolhe um time por identificação sexual. E aí o pai tem mania de enfiar o dedo no nariz, ele começa a enfiar o dedo no nariz para desespero da mãe. Aí ele chega em casa, tem um tio visitando e fala assim, e aí Pedrinho, como é que é lá na sua escola? Você já beijou alguém? Nojo. Na minha escola só tem menina feia. Que é a maneira que ele tem para se garantir dentro do sentimento que ele precisa ter pelo menos até os 11, 10 anos de idade, para ele poder escolher a heterossexualidade. Quem tem possibilidade de fazer a sublimação, a transferência sublimatória para a figura de mesmo sexo, quem tem um pai que pode chamar na cama, ou a menina tem uma mãe que vai poder fazer a segunda, viver a segunda forma de amor humano. A segunda forma é o amor heterossexual. Quando o menino começa a viver aos 7 anos, 6 anos, o amor heterossexual, ele vai ter que, na natureza, tudo tem que ser vivido. Quem começou a andar sem engatinhar, vai ter que engatinhar. Quem tem criança que começou a andar, daqui a pouco vai ver engatinhando, andando no carpete de joelho. Mas o que está fazendo? Ele está obedecendo à natureza. Quem começa pelo segundo amor, pela segunda fase do amor, vai ter que passar pela primeira depois. Daqui a pouco ele começa a gaguejar. Gaguejar na escola, em casa, gaguejar. Daqui a pouco ele começa a piscar o olho sem parar, ele está com tique. Está com tique. Daqui a pouco ele começa a roer unha. Daqui a pouco ele começa a ter mania. Estas coisas são os transtornos obsessivos compulsivos normais da latência. Se a gente permitir que ele passe por isso agora, ele não passa depois.
Essa é a última fase da infância, chamada latência, que vai até mais ou menos os 11 anos de idade. Aí inicia-se a puberdade, marcando o fim da infância e o começo da adolescência. Fase que veremos a seguir no próximo bloco.